Mitro, muito prazer. Fala um pouco como é que está Minas. Prazer, Mariana. Obrigado aqui aos colegas de painel. Chovendo molhado, mas obrigado ao Renova. Toda vez que eu falo em público, eu faço questão de reforçar isso, né? Eu tomei essa decisão de me candidatar porque há 1 ano e meio atrás a Isa e o Daniel José foram me apresentar o projeto do Renova e isso me deu coragem de querer me candidatar e depois todo o apoio quando eu conheci o Edu e não teria sido eleito se não tivesse sido o Renova. Falando um pouquinho sobre Minas, quando eu acho que lá no Congresso a gente tem dias ruins, eu olho para o Romeu Zema e dou graças a Deus que eu estou no meu lugar. Né? Porque, infelizmente, a gente compete com o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, mas acho que a gente já ganhou há muito tempo o estado mais quebrado do Brasil. Com o único governador do nosso partido eleito, que é essa vitrine da forma do Partido Novo de fazer política, num ambiente que a gente vive também no governo federal, que, guardadas as devidas proporções, você mudou, de certa forma, a mentalidade no executivo, mas o legislativo continua ainda sem entender como que vai ser o seu funcionamento agora. Não, às vezes o próprio executivo também não entende. O próprio executivo muitas vezes também não. Mas então o Bolsonaro ter afirmado que falou com Paulo Guedes e que chegou num limite mínimo de 800 bilhões e que estaria bom é tanta ingenuidade, é tão não saber como funcionam as coisas. E eu pensava assim, por que ele não tem uma assessoria de imprensa? Só pensava nisso. Mas continua. Não, imagina. E a gente, né, no Novo, acho que junto com o PSL agora, são os dois únicos partidos que abertamente declaram que votariam o texto atual como ele está. Não que a gente também não vai fazer melhorias. Ontem a gente fez o anúncio das 2 primeiras emendas que a gente vai propor, mas do jeito que está é muito melhor do que não ter o projeto. Então, não tem opção de alterar esse projeto. Você vota sim ou não. A gente vota sim. Né? Então, e muitas vezes a declaração do governo não ajuda a nossa posição. Mas acho que isso que nós estamos aprendendo. Assim, a gente vai ter que, acho que principalmente o legislativo vai ter que se atualizar. E aí a pergunta que você fez em termos de isolamento nosso lá dentro ou não é muito importante porque a gente é minoria. Né? E não só a gente, Partido Novo, mas a gente, candidatos de renovação, do Renova, de movimentos como Acredito, nós somos minoria, e aí a gente tem que tomar uma decisão. O que a gente quer fazer? A gente quer ficar aqui 4 anos reforçando quem nós somos e não mudar nada, ou a gente quer, obviamente, sem abrir mão dos nossos valores, a gente quer fazer as alianças necessárias, sem ser alianças espúrias, acho isso é muito importante reforçar, porque quando você fala em aliança, as pessoas já acham que você está abrindo mão dos seus valores, não é verdade, mas a gente vai moldar um pouco para poder fazer a coisa andar. E acho que a gente tem tênue essa linha, porque muitas vezes nós somos os únicos a votar contra determinado projeto no plenário e somos questionados, poxa, a gente já vai perder esse projeto, não vale a pena votar a favor, porque não vai fazer diferença nos nossos votos, e a gente tem mantido, cara, não faz diferença se a gente vai perder ou não, a gente tem que respeitar o que os nossos eleitores quiseram. Mas aí aquela questão que foi falada no painel anterior, você vai lá e explica, né, vai para a relatora do projeto, infelizmente eu não posso votar com você porque meus eleitores exigem outra coisa, daí as pessoas entendem e você vai conseguindo fazer esse balanço, acho tão necessário, de ajudar o país a avançar, respeitando os seus eleitores e, no longo prazo, mirando essa renovação política que ela precisa acontecer em maior grau nas próximas eleições, porque foi muito legal o que aconteceu no ano passado, mas nós ainda estamos longe de ter uma renovação de verdade. Mas eu acho que esse é um movimento que eu espero, na verdade, eu vou falar até em espero, eu espero que não tenha volta, esse movimento de renovação, essa coragem de jovens, são todos jovens aqui. Eu podia ser mãe de uns 2, acho. Em que dá para avançar para fazer com que o Congresso seja um lugar que represente mais esses anseios da população? Bom, Mariana, acho que a gente tem que ter uma noção que nós não vamos mudar o Brasil da noite para o dia. Né? Foram anos e anos ali onde nós viramos as costas, e eu me incluo nisso, né, que por mais que eu assistisse jornal, visse lá vocês falando sobre o que estava acontecendo em Brasília, eu não era uma pessoa interessada no dia a dia da política. E aquela história, quando nós aqui não nos interessamos por política, aqueles grupos dominantes ocupam esses espaços por décadas. Né?
Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai desfazer inúmeras dessas coisas que foram feitas, mas a gente tem que conseguir, sim, trabalhar com a população para fazer essa força. Teve um episódio que aconteceu, deve ter umas 3, 4 semanas, que foi uma emenda que o Novo apresentou para poder devolver o fundo partidário, que até o fim de 2022, se continuar com a legislação atual, a gente vai ter 100 milhões de reais parados numa conta do Novo, sem poder fazer nada com esse dinheiro, porque a gente não pode investir na sociedade, que a legislação não permite. Se a gente se recusar a receber, vai para os outros partidos, a gente não quer financiar os outros partidos, e a gente não pode devolver para o Tesouro. Então, a gente queria devolver. E aí você vai aprendendo várias coisas. Sabe quais foram os 2 partidos que votaram integralmente a favor da nossa emenda? PSOL e PCdoB. Né? Foram os 2 únicos partidos que votaram integralmente a favor da nossa emenda, além do próprio Novo. E quem começou a virar, a gente fez 144 votos, com os 8 do Novo, dos 2 aqui do Acredito. E quem virou o jogo lá para a gente virar, é engraçado, porque a gente não ganhou, mas assim, a gente ia talvez perder de muito mais, foi o Orlando Silva, que é o líder do PCdoB, que entrou lá e esclareceu o que a gente estava buscando fazer. Mas o que eu ia comentar é que o que aconteceu no dia seguinte daquela emenda foi que inúmeros deputados que votaram contra a possibilidade de devolução vieram falar com a gente: pô, estou sendo bombardeado pelas redes sociais por ter votado contra, nem sei o que eu votei ontem, me explica. Porque aqui estão me bombardeando aqui que eu votei contra o projeto de vocês. Sabe? Então, a sociedade foi pressionando. E a gente teve que, assim, a gente teve que conter algumas pessoas. Gente, não ataca o cara, porque quando voltar o projeto, ele não vai votar a favor. Então, vamos atacar as ideias e não as pessoas, aquilo que foi falado aqui inúmeras vezes, mas a sociedade tem sido muito parceira nisso, porque ela está conectada de uma forma que eu acho que nunca esteve antes e está acompanhando o que acontece lá no Congresso.